Caros estudantes, muito bom dia. Eu sou o professor Carlos Bartel e estou aqui no nosso canal conversando sobre história. E hoje a nossa conversa será sobre Revolução Francesa. Antes de iniciar essa gravação, aqui já estamos chegando no final do mês de outubro de 2020, né? Antes de iniciar essa gravação, eu estava lendo as notícias do dia de hoje, 26 de outubro. E tem uma notícia no jornal Correio do Povo de Porto Alegre. E a manchete é: Chile enterra a Constituição de Pinochet e abre caminho para atualizar sua democracia. E me chamou a atenção por quê? Porque essa notícia ela tem relação direta com o nosso tema aqui de hoje, Revolução Francesa. Porque é na Revolução Francesa que surge, né, com mais evidência essa ideia de constituição para reger um país. O que é uma constituição? É um conjunto de leis que submete todos os cidadãos ao seu regramento, né? E essas leis elas são construídas de acordo com os anseios da população, né? Não esqueçamos que a soberania, o poder emana do povo a partir da Revolução Francesa, da sociedade. Tá? E aí diz aqui, ó, Chile enterra a Constituição de Pinochet e abre caminho para atualizar o quê? A sua democracia, né? A democracia, ela é um sistema de participação coletiva, né? Tem a democracia participativa, de participação direta, e a democracia representativa, que se escolhe os seus representantes para num determinado fórum, numa determinada assembleia, representar os seus interesses. Então, assim, antes de nós iniciarmos a nossa aula, a gente precisa ter em mente, precisa ter no nosso horizonte, que a Revolução Francesa, né, é um assunto fundamental para a gente compreender história e compreender principalmente o mundo que nós vivemos atualmente, o mundo contemporâneo. Porque a matriz, o modelo desse mundo é a Revolução Francesa. Por isso que a Revolução Francesa ela é muito importante. Porque todos os princípios do mundo que a gente vive, eles foram construídos ou consolidados, né? A gente tem que lembrar que lá na Revolução Inglesa do século XVII também tinha Constituição, mas isso se consolida na Revolução Francesa. Eles foram consolidados na Revolução Francesa, então ela modela o mundo que a gente vive. Então, muito do que a gente vê no mundo hoje, a gente entende estudando a história da Revolução Francesa. E aí nós temos uma gama muito grande de assuntos, né? Então, democracia, constituição, né? Corrupção, né? Que na história do Brasil está sempre presente, né? O Jânio Quadros lá se elegeu presidente da República, 1960, 61 ali, o tema dele era o combate à corrupção, tá? É, o Getúlio Vargas foi afastado do poder porque era um mar de lama que se encontrava no governo. Então esse tema aí da corrupção ele é usado politicamente para destruir adversários, para se afirmar no campo político. Então corrupção, democracia, constituição, nacionalismo, patriotismo, a maneira como o Estado é organizado, tudo isso está na Revolução Francesa e muito mais. Então é um assunto extenso. Nós vamos tratar muito aqui de questões de âmbito social, de economia e de política. Tá? Porque no Brasil, atualmente, a política ela é vista como algo negativo, né? Se a gente vê nos jornais, aí a política ela está sempre nas páginas policiais. Ah, prenderam o político com dinheiro na, nas partes íntimas. Prenderam o político aqui, prenderam o político ali, roubo a colar, corrupção, não sei o quê. Tá? E política não é isso. Né? Política é um compromisso. Política é um compromisso, é o estabelecimento de decisões e compromissos coletivos para o bem-estar social. Né? Então se reúne politicamente e se define quais caminhos que a sociedade ela quer seguir.
Então, o que nós precisamos, como nós vamos fazer. Então, quando se discute isso coletivamente, né, para seguir algum caminho, aí está se fazendo política. Então, a política pode ser definida como estabelecimento de compromissos e decisões coletivas para o bem-estar comum, tá? Isso é política. Então, vamos lá. Como o tema é extenso, eu vou falar apenas, né, apenas entre aspas, de 2 pontos nessa primeira parte da discussão, da nossa conversa. Vou falar da sociedade francesa. Vou apresentar como estava organizada essa sociedade, as suas características, e vou falar sobre a crise que originou a Revolução Francesa. Então, é um outro ponto que a gente não pode esquecer, né? Quando se fala em Revolução Francesa, o dia da Revolução, 14 de julho, né? 14 de julho de 1789, a tomada da Bastilha. Mas a Revolução Francesa era um processo. Ela ainda ali que a tomada da Bastilha seja um grande marco, a gente pode dizer que a Revolução começa um pouco antes e ela dura mais ou menos 10 anos. Tá? Então é um processo de 10 anos com muitas reviravoltas, muitas idas e vindas, e compreender esse processo exige muito estudo, muita atenção, muita disciplina. Por quê? Porque os interesses eles vão se revezando dentro da revolução, né? E as situações também vão se modificando. Então é um processo que dura mais ou menos uma década, tá? A Revolução Francesa. E aqui nós já temos a bandeira da França, que é uma construção, é uma criação, é uma invenção da Revolução Francesa. Aqui nós temos o branco, que era a cor da monarquia, e o azul e o vermelho, que eram as cores da cidade de Paris. E essas três cores, elas também simbolizam, olha aí os símbolos, ó. E que qual é a ideia de um símbolo? Né? Qual é a finalidade de um símbolo? É transmitir uma ideia ou um conjunto de ideias. Eu vejo pelo símbolo ali a bandeira nacional, é um símbolo nacional, né? Evoca o patriotismo, evoca a nação, ela lembra que existe um território ao qual essa nação está estabelecida. Então existe um conjunto de símbolos aqui. Então a Revolução Francesa ela mexe com questões de âmbito político, social, econômico e também cultural. Se cria uma nova cultura nacional, porque o nacionalismo, né? E eu lembro aqui que o, o sufixo ismo ele representa sempre um sistema, um conjunto de ideias, né? No caso, nacionalismo, um conjunto de ideias relacionados à nação. Liberalismo, um conjunto de ideias relacionado às liberdades. Né? Socialismo, um conjunto de ideias relacionadas às questões sociais, tá? Então o ismo sempre ele traz um conjunto muito grande de ideias. Então nós temos aqui a cor da monarquia francesa e a Paris. E aí lembra aqui, ó, a liberdade, né? Igualdade e fraternidade. Tá, mas por que se eles derrubaram a monarquia, por que a cor da monarquia está presente na bandeira da nação? Porque a ideia inicial da revolução não era derrubar a monarquia. Então essa é outra questão. A revolução não começa com a ideia de derrubar o rei, de mudar o regime monárquico, mas sim de estabelecer alguns compromissos. Olha a política aí. Estabelecer alguns compromissos para que as demandas, os anseios de parte da população fossem atendidos. De estabelecer alguns direitos. Né? Direito é aquilo que é universalizado, é para todos. Estabelecer alguns direitos, não é por acaso que vai surgir os direitos humanos. Né? Vai surgir a Declaração dos Direitos Humanos na Revolução. Tá? Então é uma discussão política, mas cria também
essa cultura nacional, né? O hino da Revolução Francesa, tá? Então, aqui a gente já tem alguns apontamentos, né? Umas questões bem menores, mas já começam a direcionar o nosso olhar para aquilo que nos interessa. Então tá aqui a França, ali a Bastilha, né, que foi destruída, né? Era uma prisão. Eu vejo muito historiador, né, que gosta de falar, e gente que não é profissional em história, gosta de falar, mas a Bastilha não tinha nem, quase nenhum preso, tinha meia dúzia de presos lá dentro, né, a Bastilha invadiram e não tinha quase ninguém. É verdade. Mas assim, a importância da Bastilha não é se ela estava lotada de preso ou não. A importância da Bastilha é exatamente sobre isso que eu estou falando. A Bastilha era um símbolo. Ela simbolizava a opressão do Estado monárquico, né? A Bastilha era uma masmorra, o cara era largado lá e morria de fome, não tinha direito nenhum, morria doente lá dentro. Então ela era um símbolo da opressão do Estado monárquico. Tu destruir esse símbolo, de certa forma, tu tá batendo e batendo pesado na monarquia, né? E na Bastilha tinha munição, tinha armamento também. Então os revoltosos, no caso aqui agora os revolucionários, se aproveitaram e se apropriaram dessas armas e dessa munição. Tá? Essa é outra questão que vai surgir também na Revolução, né? Ah, não devemos deixar a população armada. Claro que isso é lá século XIX. Hoje em dia não tem sentido nenhum. Um avanço dessas conquistas da Revolução Francesa não tem sentido nenhum. Tu armar a população, que a população ia se matar aqui mutuamente, né? Um ia matar o outro aí, porque qualquer discussão de trânsito aí, qualquer discussão de casal iam estar se matando, porque as pessoas não têm preparo para usar arma. Não tem preparo para usar rede social, a gente vê aí as redes, na realidade não é rede social, é rede antissocial, vão ter preparo para utilizar arma. Mas aqui é uma discussão que está presente também, para vocês verem como a coisa é atual ainda, passado mais de 2 séculos, tá? Então a Bastilha era um símbolo. E ali outro símbolo, a guilhotina, criada pelo médico Joseph Guillotin. Há um tempo atrás aí eu li uma pequena biografia do Guillotin e aí eu fui descobrir que ele não morreu na guilhotina, né? Porque às vezes a gente vê aí, o médico que morreu no seu próprio invento, né? Que coisa terrível, que fim trágico. E eu reproduzi essa informação errada. Né? E não morreu na guilhotina, ele morreu em 1814 aí de problemas naturais, tá? Mas a guilhotina é outro símbolo da revolução e a guilhotina, ela foi utilizada na França até 1981, quase 200 anos depois da Revolução, ela continuava sendo utilizada e foi abolida, né? Porque era um método muito primitivo de execução, tá? Ainda que ela é inventada por uma questão humanitária. Os revolucionários estão preocupados aqui com a questão dos direitos, então o cara tem que ter direito até na hora da morte. Então, como assim humanitário? Sim, ele morria enforcado ou uma machadada, né, um carrasco, uma machadada no pescoço. E a machadada exigia a habilidade do carrasco. E, e agora não, agora a lâmina cai, né? Então diz aí a medicina, não sei, e quando a cabeça se separa de modo muito abrupto do corpo, ainda tem 2 segundos de consciência, né? Então cortava ali, pelo menos teoricamente era para ser assim, né? Cortava rapidamente, ali o cara sofria muito pouco. Não ficava se debatendo na forca como era antes, tá? Então é um método humanista de, de praticar a pena de morte, ainda que isso seja uma contradição, né? Pena de morte não tem nada a ver com humanismo, né? Vou matar de modo humanista, tá?
Mas são questões aí que eu tô falando. Então vamos avançar aqui o nosso roteirinho. Na realidade, o roteirinho eu vou falar da sociedade, um pouco do absolutismo e da crise do antigo regime. Então vamos lá. A sociedade francesa era uma sociedade dividida por ordens. O que são ordens? São estamentos, três grandes segmentos sociais. Claro que dentro de cada segmento nós temos uma diferenciação muito grande, tá? Mas são três grandes segmentos que vai dar as características gerais. Então, o primeiro grande segmento é o clero. Imaginem uma pirâmide social dividida em três partes. O primeiro segmento social é o clero. O que é o clero? São os membros da igreja, né? Na monarquia nós não temos um estado-nação, nós temos um estado monárquico, um estado que o rei governa o estado e as pessoas que vivem naquele reino ou nos territórios dominados por aquele rei são súditos do rei. É, então nós temos o clero e esse estado monárquico ele está associado com a igreja, não tem a separação aqui entre Estado e igreja. Essa é outra ideia que vai vingar e está presente na maioria das democracias hoje em dia, a partir da Revolução Francesa. Tá? Então o rei governa junto com a igreja, então a igreja, o clero, faz parte do primeiro Estado. É óbvio que na igreja nós temos as pessoas ali, os padres, as freiras, os monges que compõem o baixo clero, e nós temos os bispos, os arcebispos, os cardeais, né, mais acima de todos eles o Papa, que compõem o alto clero. Então esses postos mais baixos do clero, as pessoas da população de modo geral, elas terão acesso a esses cargos. E os cargos de comando da igreja será reservado à nobreza, tá? Então, abaixo do clero, o clero seria então o primeiro estado. O segundo estado, ele é formado pela nobreza. Então, a posição social na França do final do século XVIII e na Europa, de maneira geral, ainda que tenhamos diferenças de um lugar para outro, mas isso aqui é muito parecido, né? E esse é outro problema, né? A Revolução Francesa é o primeiro movimento que ela vai colocar em xeque essa forma de organização social, política, econômica, e a França vai ameaçar os outros reinos. Por isso também que os outros reinos vão se reunir e vão invadir a França para tentar restabelecer a ordem, né? Qual ordem? A ordem monárquica, a ordem absolutista. Vamos fazer, vamos acabar com a revolução e vamos colocar a ordem, tudo no seu devido lugar, né? Restituindo a ordem monárquica. Então, o segundo estado é formado pela nobreza. As pessoas nascem nobres, né? Então, filho de nobre, nobre é. E os casamentos, eles se dão de nobre com nobre. Essa ideia de casar porque ama, porque quer ser feliz, isso aí é uma ideia que vai surgir ali no final do século XIX. Né? Se discute já na Revolução Francesa, né? Se discute no século XVIII, né? As pessoas têm o direito de ser feliz, né? O direito à felicidade. Né? Então, se o John Locke vai dizer que a liberdade é um direito natural de todo ser humano, então se a pessoa é livre, e ela tem direito a ser feliz, por que ela não pode escolher a pessoa com que ela quer casar? Mas o fato é que o casamento é um arranjo familiar, né? E as meninas, os meninos não se revoltavam com isso? Um ou outro até se revoltavam, mas não era essa a regra, porque esse era o costume. Então a menina já ficava ansiosa por saber quem é que meu pai vai arrumar para casar comigo. Daqui a pouco arrumava lá um marido que ela tivesse afinidade, né? Ela ficava feliz. Daqui a pouco arrumava um marido que
e ela não tivesse afinidade, ela ia ficar triste. Mas ela ia aceitar igual. Tá? Ela ia aceitar, né? Poderia dar um pouco mais de confusão, mas era o costume. Ninguém questionava isso. Tá? A partir ali desse momento que essas questões vão ser questionadas, vai chegar um determinado momento e vão expulsar a Igreja Católica da França, né? Os revolucionários expulsam a Igreja Católica e aí liberam a separação. Não, agora quem não for feliz um com o outro, vivendo junto, pode se separar, tem direito à separação. E as pessoas não estavam acostumadas a isso. Então a casa hoje, daqui a uma semana, separa, depois de 9 meses nasce o filho desse casamento que já não existe mais, aí a mãe não tem condições de ficar com o filho, e aí vão ser chamados os órfãos da Revolução. E também assim a população, mesmo a população que era oprimida pelo clero, pelos membros da igreja, ela vai ser contra os revolucionários, né? Porque elas eram católicas também, então é a tradição, tu não pode mexer na tradição assim de modo totalmente arbitrário. Tá? Então os nobres eles formam o segundo estado e esses nobres eles ocupam os postos de comando da sociedade. Então eles vão ser lá o conde, né? Ah, que é o conde? O conde é o cara que administra um território condado. Então as pessoas que vivem naquele território, elas devem explicação, devem satisfação ao conde. Né? Então o conde ele é responsável para arrecadar impostos, pelo estabelecimento da justiça, né? Pela manutenção da ordem. Tá? É o conde. Tá lá na região de fronteira, lá é a marca, naquele território é a marca, então lá é o marquês. Então tem um. Ah, e o outro que é um pouco maior lá é o duque, vai então mandar no ducado, né? Olha, o grande duque, todos devem satisfação ao duque. Esses caras são políticos, eles são os administradores dos territórios e todos eles devem satisfação ao rei, tá? Mas esses cargos, duque, conde, marquês e tantos outros, eles são ocupados por nobres. Né? O filho do nobre vai ser preparado para ocupar esses cargos. Cargo no exército, os cargos de oficial, os comandantes das forças do exército francês são nobres também. Né? Então os nobres vão comandar, vão ganhar um salário do Estado. Né? Quem vai se incumbir desse salário é o conde, é o duque, através da coleta de impostos para pagar esses cargos. Né? Cargo de coletor de imposto também está vinculado ao Estado. Né? Aí pode ser alguém da população que vai ser o coletor de impostos, mas ele vai dever favor, né? Ou vai dever explicação a esses políticos. Então, os melhores cargos, né? Cargo de juiz, cargo na magistratura, são ocupados pela nobreza. Tá, e aí nós temos o primeiro estado do clero, o segundo a nobreza, e o terceiro estado, que é chamado de terceiro estado. Nem nome tem. Né? O clero, nobreza e terceiro estado. Quem é que é o terceiro estado? É a população de modo geral. É o resto. Tá? É o resto. E aí, assim, então a gente já percebe que esse terceiro estado, ele é extremamente heterogêneo. O que é isso? Ele é muito diferente internamente. Então esse terceiro estado no final do século XVIII, ele vai ter ali a burguesia. Quem são os burgueses? Os burgueses são os comerciantes. Né? Agora são os capitalistas, os donos dos modos e dos meios de produção, os donos das fábricas. Né? Então nós teremos ali uma burguesia. Às vezes o burguês ele vai, do ponto de vista econômico, ele vai ter mais riqueza do que o nobre. Então ele vai começar a ter uma importância social muito grande. Tá? E claro, e o cara que tem é autônomo, né? Por exemplo, um médico, um profissional liberal ali, um médico, um advogado, até mesmo professores, esses caras fazem parte da burguesia. Né? Então, assim,
os grandes pensadores, né, ainda que tenhamos nobres, os grandes pensadores vão ser da burguesia e vão defender interesses da burguesia, né, como a liberdade, por exemplo. Né? Então são grandes comerciantes aqui. Tá? E claro, então nós temos a burguesia e nós temos os trabalhadores do campo no terceiro estado. Como é que se chamam os trabalhadores do campo? Camponeses, que é a grande massa do terceiro estado. Nós temos trabalhadores urbanos, né, que podem ser os artesãos, trabalha ali no sistema ainda de fábrica artesanal. E nós temos agora um novo elemento que surgiu, que a gente já falou nisso numa outra conversa, que são os trabalhadores das fábricas, que são os operários. Então, as grandes cidades francesas, elas vão concentrar uma enorme população de operários, de artesãos, de burgueses, de nobres, de membros do clero. O campo vai ter os camponeses. E junto com, né, como se diz aí, junto com essa galera toda, nós temos ali gente, mendigo, prostituta, ladrão, bandido, criminoso, assassino, desempregado, mulher, criança. Nós temos tudo que é tipo de gente que faz parte do terceiro estado. Né? O nobre vai ser mendigo? Não, porque o nobre ele vive da cobrança de impostos, ele vive de uma renda que ele ganha uma pensão que ele ganha do Estado francês. O nobre não tem como, ele pode ser criminoso, pode ser bandido, né? Mas ele não tem como ser mendigo, não tem como ser desempregado, porque o lugarzinho dele tá certo, tá garantido, tá? Agora, nós estamos num mundo sem direitos, né? Nós estamos num mundo que o rei está acima das leis. Ah, mas não havia leis? Claro que havia leis, mas a realeza está acima das leis. Né? Então, as leis dependem do rei, da vontade do rei, não da vontade da população. E outra coisa, as leis, elas não valem para todos. Para a nobreza, elas valem de uma maneira e para o terceiro estado é aplicada outro tipo de lei. Vamos supor aqui uma hipótese, se o nobre mata alguém, ele, por exemplo, não é condenado à morte. Se ele pratica um crime, não é condenado à morte. Se o membro do terceiro estado praticar o mesmo crime, ele vai ser condenado à morte, por exemplo. Tá, mas o mesmo crime e não teve a mesma pena. Por quê? Porque são pessoas consideradas diferentes. Né? Por exemplo, se o nobre estupra lá uma camponesa, aí 5 camponeses vão lá testemunhar na justiça que o nobre praticou um crime. E o nobre vai lá e diz que não praticou o crime. Qual é a palavra que vale mais? É a palavra do nobre. Tá? Então aqui a gente vai vendo uma sociedade extremamente desigual do ponto de vista econômico, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista das relações sociais, do ponto de vista político, porque, como eu disse, quem ocupa os cargos políticos é a nobreza. Então a nobreza, ela não permite que os membros dos outros estados tenham acesso ao campo político, e o campo político é o campo da tomada de decisões. Tá certo? Então nós temos o terceiro estado ali, que é extremamente diversificado e heterogêneo. Né? Como eu dizia, se não tem direito. Por exemplo, o cara estava trabalhando numa fábrica lá, caiu lá de uma certa altura, ficou aleijado. Né? Ficou com uma deficiência física que ele não consegue mais trabalhar. Ele não vai ter aposentadoria, não tem nada. Né? E se ele não tiver uma família para cuidar dele, ele vai virar um mendigo. Né? E não vai ter emprego para todos na cidade. Então, se ele não virar mendigo, ele pode cometer pequenos furtos. Alguns membros desse terceiro estado, do terceiro estado, eles participavam do exército também. Mas, obviamente, que eles não eram oficiais, eles eram soldado ali, né? Ia para a linha de frente ali, como se diz, bucha de canhão. Tá? Iam para a igreja, mas eles também faziam parte ali do baixo clero. Tá? Então nós temos aqui. E outra, o terceiro estado, do ponto de vista numérico, é o maior estado. A maioria da população pertence ao terceiro estado.
E o papel na sociedade absolutista, no antigo regime, que é como é chamado absolutismo, o papel do terceiro estado é servir o clero e nobreza. Tá? É o regime de servidão. Por isso que eles são chamados de servos. Tá? Eles são chamados de servos. Ele não é chamado de cidadão. Com a Revolução Francesa, eles serão chamados de cidadãos. Tanto é que, ô cidadão Carlos, ô cidadão fulano, o que, que é o cidadão? O cidadão é o cara que tem direitos e deveres. Então o cidadão pode chegar lá e questionar a rainha, pode questionar o rei, pode questionar o nobre, pode questionar o padre, né? Porque ele está investido agora da cidadania. Né? E aqui que está a igualdade. A igualdade não é uma igualdade de fato. Todos têm que ter a mesma casa, todos têm que ter a mesma propriedade, todos têm que ter. Não, não, não. A igualdade que a Revolução Francesa está tratando é a igualdade de direitos. Nós não podemos ter uma lei que serve para um e para outro é de outra forma. E outra coisa, aí o rei, ele também tem que respeitar as leis, porque a lei deve estar acima de todos. E esse conjunto de leis que vai ordenar, que vai reger a nação, ok, a nação, nacionalismo, vai ser chamado de Constituição. Não é por acaso, né, que o Brasil também tem uma Constituição, e a nossa Constituição tem pouco mais de 30 anos, é a Constituição de 88. Então, na Constituição de 88 no Brasil, foram lá as mulheres, né, os direitos das mulheres, foram lá os negros tinham uma representação na sociedade brasileira, foram os povos indígenas, foram os empresários, foram os trabalhadores, porque para a lei atender todos esses interesses diversificados. Num regime absolutista, a lei vai ser feita para atender o interesse de determinado grupo, no caso aqui a nobreza, que controla inclusive o orçamento do Estado. Isso é uma coisa muito, muito importante. Né? As pessoas que entram na política, seja ela empresário, seja quem, elas querem controlar também o orçamento do Estado. Porque isso de dizer, o Brasil está quebrado, não tem dinheiro, isso aí é conversa fiada. O Estado tem muito dinheiro. Né? Só que a questão é para onde vai esse dinheiro. Se esse dinheiro ele é drenado para um determinado setor, ele vai faltar no outro. E aí a política discute esse orçamento. Por que que dinheiro para financiamento bancário é muito maior o orçamento do que para a saúde? Por que o dinheiro do orçamento da União ele está indo mais para as Forças Armadas do que para a educação? Forças Armadas é importante, sim, mas a educação atende um número maior de pessoas. E a longo prazo a educação é 10 mil vezes mais importante. Então, por que a educação não recebe mais dinheiro? Essa discussão em torno do orçamento é uma discussão política. Então, isso aqui é a política. E na Revolução Francesa, esse orçamento ele estava sendo drenado para atender os interesses da nobreza, que ganhava salários do Estado. Então, vamos seguir aqui, visto os três grupos, né? Como eu falei, a sociedade francesa estava dividida em três ordens ou estados. Né? O clero é o primeiro, a nobreza é o segundo, e o restante da população é o terceiro estado, né? Burgueses, trabalhadores, camponeses, bandidos, tudo que é tipo de gente aqui. Os integrantes do primeiro e segundo estados desfrutavam de privilégios. A gente tem privilégio é uma coisa, direito é outra. Muito cuidado como essa palavra é utilizada. Às vezes a pessoa que tem um direito, aquilo ali é um direito, não é um privilégio. Né? Quer dizer, o aposentado lá, ele quando se aposenta, ganha um salário de fome, um salário mínimo. Aquilo ali é um direito dele garantido por lei. Não é um privilégio aquilo ali. Mas tem um grupo aí de pessoas no Brasil, né, no serviço público que ganha salário de 100 mil reais. Aí é um privilégio, porque essa não é a regra da sociedade. Agora, isso é uma minoria que ganha. E aí o discurso político é, não, todos os servidores ganham isso. Não, todos não. Ali é 1, 2, 3, 4, 5%.
Ah, mas eles ganham aquilo ali, é legal no contra-cheque, é legal, mas é imoral. Então, assim, ó, isso contribui para uma sociedade desigual, tá? Isso é uma sociedade desigual. E, infelizmente, no Brasil, eles estão fazendo reforma, que não é reforma, né? A gente tem que ter cuidado com essa palavra também. Reforma que tira salário do enfermeiro que está tratando do Covid, que diminui direitos do médico, do professor, e não mexe nesses altos salários aí, das Forças Armadas, do Judiciário, sabe? Então, assim, nós estamos melhorando a sociedade que a gente vive? Não. E na França era mais ou menos assim também. Tá? Embaixo ali tu oprimia cada vez mais a população e em cima tu não mexia nos privilégios, que é diferente de direitos. Então os integrantes do primeiro e do segundo estado desfrutavam de privilégios, que nem estou falando aqui, jurídico, político, social e econômico. Estavam, por exemplo, isentos de determinados impostos, né? E além disso, os cargos mais elevados no clero e na burocracia estatal eram reservados a eles. Tá? Ou seja, é uma sociedade extremamente desigual. E o que acontece nas sociedades desiguais? Revoltas. Revolta, violência, miséria, fome. Porque daí tu vai ter gente com muito dinheiro, muito poder. Essas pessoas vão ter acesso à saúde de qualidade, elas vão ter segurança, né? Porque constrói lá um condomínio fechado, só entra quem é autorizado. Elas vão ter acesso à tecnologia, à educação de qualidade, elas vão poder viajar. E nós vamos ter uma grande parcela da população aí cometendo crime, muito vulnerável ao mundo do crime, né? Meninas se prostituindo, gente comendo gente comendo comida do lixo, restos de comida do lixo, né? Eu sempre digo, pena que eu não tirei foto. Uma vez eu tava no Rio de Janeiro e aí eu tava lá em Ipanema e olhei assim uma Ferrari parado. Uma Ferrari, não vê todo dia uma Ferrari na rua, né? Uma Ferrari parada do lado de uma lixeira. E aí um mendigo abrindo o saco de lixo, ali tirando os papel higiênico de um lado, procurando e comendo resto de comida que estava no lixo. Essa imagem, o que ela simboliza? Ela simboliza a desigualdade social, que o Brasil é o campeão da desigualdade social, né? 1% da população brasileira concentra mais recursos, patrimônio e renda do que 99%. Uma vez eu falei isso e, não, tu é comunista. Não, não, isso não é comunismo. Isso é coisa de país desenvolvido. Ah, e isso aqui que eu tô falando, eu não tô fazendo nem juízo de valor, é um dado. É um dado. Agora, essa desigualdade, ela produz miséria, ela não produz riqueza. E isso o próprio Fundo Monetário Internacional tem dito, né? Nós temos que ter uma intervenção do Estado para estabelecer uma certa justiça social, porque se nós tiverem pessoas com muito e outros sem nada, o que acontece? Arrebenta a economia do país. Arrebenta a economia do país, destrói o país. Por quê? Porque esses miseráveis aqui, eles não vão conseguir consumir, né? E é uma discussão que se faz no mundo hoje, que muita gente ainda morre de fome, né? Por incrível que pareça, muita gente morre de fome. Se produz muito mais alimento do que se consome. Por que as pessoas morrem de fome? Porque não tem direito para consumir, né? Essa pandemia trouxe algumas discussões políticas muito interessantes. Na Alemanha, as pessoas têm que ganhar um salário mínimo universal, só para ela existir. Tu é um cidadão, toma aqui todo mês um salário, pago pelo Estado. E aí essa pessoa vai consumir. Ah, mas vai dar o dinheiro, ele vai gastar em bobagem? Sim, mas vai estar movimentando a economia, né? E outra questão discutida na Inglaterra é o seguinte: não adianta a Inglaterra ter saúde de primeiro mundo e os países africanos, alguns, né? Porque tem país africano muito desenvolvido, não ter saúde, por exemplo, né? Poderia ser país asiático ou latino-americano, não ter saúde e emigrar para a Inglaterra e levar para lá as doenças, as pandemias.
né? Então tem que tratar a saúde também nesses países. A eleição dos Estados Unidos agora, o Biden e o Trump, a grande discussão ali é um sistema único de saúde. A saúde não pode ser uma mercadoria. As pessoas estão doentes e não querem ir no hospital porque não querem se endividar. Sabe? Não, a saúde tem que ser algo para gerar bem-estar para a sociedade de modo geral. Tá? Então aqui, ó, e isso tudo tem a ver com desigualdade social, que a gente tem que pensar muito nisso, porque desigualdade social é muito problemático. A França tinha aproximadamente 28 milhões de pessoas. Ah, professor, mas eu vi que a França, num outro livro, era 25 milhões. Sim, os números eles oscilam ali, tá? Mas entre 25 e 28 milhões, tá? Vocês vão achar ali números sempre próximos a isso. Nós estamos trabalhando aqui com um número próximo, tá? 28 milhões, mas pode aparecer 27, 25, 26. Mas o importante aqui é em termos percentuais. O clero, havia 130 mil pessoas no clero. Aí se a gente perceber assim, ó, quem manda, quem tem mais gente que manda ou mais gente que obedece? Mais gente que obedece. Então, dessas 130 mil, daqui a pouco 30 mil eram privilegiados e 100 mil era a população. Da nobreza, a nobreza não, aí todos são privilegiados, né? E então a nobreza tinha 350 mil pessoas, ou pouco mais de 1% da população. E o terceiro estado tinha 27 milhões de pessoas. Tá? 98% da população fazia parte do terceiro estado. Tá? 98% fazia parte do terceiro estado. 98, 99% ali, né? Que números aproximados sempre, tá bom? Ou seja, a grande parcela da população pertencia ao terceiro estado. Não esqueçamos que o rei é o mais nobre dos nobres. Por isso que a cobrança vai ser muito em cima do rei. O rei vai. Ele é o símbolo do estado monárquico. Então, o terceiro estado estava submetido a restrições sociais, a obrigações jurídicas. Os camponeses constituíam a parcela mais numerosa. Pagavam diversos tributos aos proprietários de terras, né? Porque nós temos aqui ainda o avanço de relações de servidão lá da Idade Média. Sabe? O servo deve favores ao seu senhor, tem que pagar parte daquilo que ele produz, porque ele está usando a terra que não é dele, né? Impostos como a corveia, impostos como a talha, como as banalidades, né? Para usar o moinho, para fazer o pão, para usar as ferramentas que não são dele, né? Resquícios do feudalismo que ainda pesavam sobre os pobres. Também o dízimo da igreja e a maior parte dos impostos cobrados pelo Estado recaíam sobre o campesinato. E assim, ó, o fiscal do Estado, ele ia lá cobrar essas populações e muitas vezes ele praticava atos arbitrários, investido da autoridade do Estado. Imaginem aqui, ó, as pessoas aqui no golpe militar brasileiro que torturavam as pessoas que eram presas, estavam assim investidas de poder pelo Estado e praticavam crime de tortura. Ah, mas era bandido, mas mesmo bandido não pode ser torturado. O bandido tem que ser restringido a liberdade dele, por isso que ele fica preso. Né? E no Brasil aqui teve muita gente inocente que morreu. E aí o cara tá investido da autoridade do Estado, vai lá cobrar imposto. Aí tu não tem o imposto para pagar, não tem negócio. Pega os teus porcos ali, pega alguma coisa de valor que tu tenha. E muitas vezes esses caras estupravam, batiam nas pessoas. Tanto é que esses camponeses, eles vão ter muito medo dos funcionários do Estado. Porque esses funcionários, eles cometem arbitrariedades. Né? E eles não têm lei para proteger. Se o funcionário vai lá, um bando lá de uma milícia, chega lá, imposto, o cara não tem dinheiro para pagar o imposto. Aí eles vão surrar o cara, vão bater no camponês. E diz, ó, semana que vem a gente vem aqui, a gente quer o imposto. Esse camponês, que é um trabalhador da terra, ele não tem para quem reclamar.
Ele pode até reclamar lá, vou reclamar pro Marquês. O Marquês vai dizer, sim, por que que tu não pagou o imposto? Então eles tinham medo. Vai chegar um momento que esse camponês, para ele, o cara que é o funcionário do Estado e o cara que é o bandido que vai ali roubar ele, maltratar ele, é a mesma coisa, tá? Então também o dízimo da Igreja Católica, nós temos grupos protestantes na França, mas o poderio aqui está na mão da Igreja Católica e a maior parte dos impostos cobrados pelo Estado recaíam sobre o campesinato. A burguesia, né, que são pessoas mais abastadas economicamente, além de arcar com o peso dos impostos, estava excluída dos altos cargos da administração pública. Então, às vezes o cara é um burguês, um advogado extremamente capacitado, inteligente, sabe? Pessoa extremamente preparada, e no cargo lá tu tem um ignorante. Né? Isso acontece em alguns países aí, né? Altos cargos tem um ignorante que só fala bobagem, só diz besteira e só faz bobagem. E aí, tá, e aquele cara lá que tem o preparo, por que, que ele não tá no cargo? É porque ele não tem direito no Estado monárquico. Então é importante colocar o filho do nobre. Vamos colocar os filhos, vamos colocar os filhos aí nos melhores cargos, mesmo que esses filhos todos sejam idiotas ali, sejam ignorantes, sejam pessoas toscas. Né? E as questões políticas aqui, elas não são discutidas através do diálogo, é através da violência. Cala a boca aí e aceita porque essa é a tua posição. Tá? Então nós temos aqui uma violência muito grande. E essa violência vai também gerar uma resposta violenta da população. Então vamos seguir aqui para a sociedade. Aqui, ó, é o absolutismo. Então a gente já falou nisso num outro momento, né? Só vou lembrar. O rei da Revolução Francesa é o Luís XVI. Eu não me lembro agora o grau de parentesco que ele tem com o Luís XIV, mas ele não é neto, acho que ele é bisneto, alguma coisa assim. Mas ele é da mesma linhagem, porque aqui nós temos o princípio dinástico, né? O poder ele fica sempre dentro da família do nobre, do monarca. O Luís XVI aqui, ele nasceu em 1754, em agosto de 54, e morreu na guilhotina em 21 de janeiro de 1793. Ele governou a França de 1774 até 1792, né? Então, quando ele é afastado do cargo para ser julgado. Foi coroado em 1775 e casou com uma rainha de origem austríaca, a Maria Antonieta. Até tem um filme muito bom aí, que a Maria Antonieta está chegando na França, lembrando as memórias dela, né? E ela é condenada à morte na guilhotina também. Tá? Então tá aqui o rei, que é o mais nobre dos nobres. E o governante concentrava as atribuições que nas democracias estão distribuídas entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Essa divisão dos poderes é uma invenção, é uma ideia da Revolução Francesa. Tá? Isso aqui, quem vai desenvolver esse raciocínio político de organização do Estado é um nobre francês, o Barão de Montesquieu. Ele vai dizer o seguinte: o poder controla o poder. Só que o poder ele tem que ser dividido e ele tem que ter autonomia, tem que ter independência. Né? Cada poder é independente um do outro, não pode ter um poder melhor do que o outro. Só que o Montesquieu, ele, como era nobre, ele não era contra o monarca. Mas ele dizia o seguinte, que o monarca tinha que compartilhar o poder. Que o monarca, ele tinha que responder ao parlamento, no caso ao legislativo. O monarca, ele devia explicações ao judiciário. E o rei, o monarca, ele era o representante do poder executivo. Tá? Então, se o poder controla o poder, nós estaríamos aqui, sim, reformando o Estado. O rei poderia ter aceitado isso. Vamos reformar o Estado e vamos compartilhar o poder, mas o rei não aceitou. Por quê? Porque o seu grupo social, a nobreza, não aceitou que se fizessem mudanças. Essas mudanças elas só foram aceitas quando a situação saiu do controle, aí começa uma violência fora de controle e as coisas são impostas à nobreza pela força, tá? Que nós vamos ver em outro momento isso, né? Dessa forma, as decisões do rei dificilmente encontravam restrições, tá? O rei até podia voltar atrás,
O rei fez uma coisa errada ali, né? Uma lei errada. E aí o rei viu lá, foi convencido pelo seu conselho lá de ministros, pelos membros da nobreza, que aquilo não estava dando certo. E o rei mesmo decide voltar atrás. A vontade particular do governante tornava-se, na maioria das vezes, orientações para a administração para o Estado. Né? Imagina um governante assim, ó. Eu quero fazer uma coisa aí arbitrária. A partir de hoje, mulher não pode mais dirigir carro. Tá, mas qual é a finalidade? Não, é porque eu quero. Não, não vou mais dirigir carro. Não quero que elas dirijam mais, só homem. Então cada mulher vai precisar ter um motorista. Aí na autoescola é proibido mulher, tá? Claro, é um exemplo grosseiro, mas é algo que o rei podia fazer, algo arbitrário, né? Claro, não existia carro naquela época. Porque o poder depende do rei. E tem uma outra coisa mais importante. As leis, quando elas são feitas, elas têm que ter um fundo de racionalidade. Não é assim, vamos fazer uma lei lá, inventar a lei, tá pronto. Não, não, não. Ela tem que ter um porquê, ela tem que ter um motivo, ela tem que ter uma razão para existir e é algo que a gente compreenda racionalmente. Não pode ser algo irracional. Ah, eu quero porque quero, é assim porque é. Não, as leis não são assim que funcionam. Mas assim funcionava no mundo absolutista, na monarquia absolutista, tá? A rei é assim porque é, né? No mundo contemporâneo, as leis elas têm que ter uma razão de ser e de existir, não é fazer a lei porque votaram, não é simplesmente dessa forma que se faz a lei. Ela tem que ser votada, mas ela tem que ter uma racionalidade. No século XVIII, então, os monarcas e teóricos do absolutismo compreendiam que o poder real era legitimado por dois princípios. O princípio dinástico, né? Então o poder passa de pai para filho dentro da família. Se não tiver filho, passa por um parente mais próximo. E o poder, ele emana de quem? Diretamente de Deus. Então o rei que recebe a coroa do clero, associação aqui, né? O governante e a igreja, o rei, o poder do rei, ele emana de Deus. Deus está dando poder para o rei, então não pode ser contestado. Porque se tu está contestando o rei, indiretamente tu está contestando Deus. E a Revolução Francesa vai mudar essa ordem, né? Para começar, que o poder ele vai emanar de quem? Do povo. O poder ele parte do povo. Tá? Porque se eu não me engano, é o Rousseau que vai dizer, e o próprio John Locke, o inglês, né, vai dizer, ó, o poder tem o direito, se o povo está sendo oprimido, ele tem o direito à rebelião. Né? Se o povo está sendo maltratado pelo governante, ele tem o direito de se revoltar. Ele tem o direito de sair às ruas aí, de quebrar tudo. Ele tem o direito de rebelião. São ideias iluministas aqui. Por quê? Porque o governante, o poder emana do povo, o povo coloca o governante e o governo deve servir a sociedade. Ainda que nem sempre aconteça isso, né? A sociedade acaba servindo os governantes, mas o governante deve servir a sociedade, não o contrário. Então, se o poder emana do povo, quem coloca o governante no poder é o povo. Não é o princípio dinástico. Então tu quebra com a Revolução Francesa e com as ideias iluministas esses dois princípios. Agora o poder emana do povo e o povo que colocou o governante lá tem o direito de retirar o governante. Né? E na democracia, sim. Na democracia tu elege um candidato, acompanha ali o que ele está fazendo, ele não corresponde às tuas expectativas, vai lá e vota em outro, tira ele do poder. Tá? Então aqui o absolutismo, né? O maior símbolo do absolutismo foi um rei francês, o Luís XIV. É... Ó, quem tem acesso a Netflix aqui, já vou dar duas dicas aqui, uma para assistir, outra para não assistir. O... a, mini... a série Versalhes, são 3 temporadas, né? É a história do Luís XIV e todas as tramas que ocorriam na corte francesa, no Palácio de Versalhes. A corte francesa ali tinha em torno de 5.000 cortesãos. E que esses cortesãos faziam? Faziam a política lá dentro, administravam
o Estado, jogavam cartas, bebiam, namoravam, andavam a cavalo, caçavam, se preparavam para a guerra e recebiam um salário do Estado para ficar o dia todo lá, bebendo vinho, né? Então a corte do Luís XIV, tá, que governou, foi um monarca que eu acho que ficou mais tempo no poder. Outro que ficou muito tempo foi o imperador Dom Pedro II. Mas o Luís XIV governou de 1643 a 1715. E se atribui a ele uma frase, né? Não sei se é dele, né? Se atribui a ele, dizia, ele era chamado do Rei Sol, ao Rei Sol. E se atribui a frase que ele diz: o Estado sou eu. Tá? Mas mesmo que não tenha sido ele que tenha falado, tenha dito essa frase, ela caracteriza muito bem o monarca. Porque o interesse pessoal do rei particular se confunde com o interesse público do Estado. Nós não temos aqui muito claro a divisão entre público e privado. Isso também é uma questão que a Revolução Francesa vai trazer com muita força, tá bom? Então tá aqui o Luiz. Esse então, assistam lá Versalhes, recomendo a série. E a outra que eu não recomendo, que eu assisti esses dias, é La Révolution. É sobre a Revolução Francesa, mas assim, eu tinha uma expectativa, né, que ia falar um pouco mais de história, e não, é um filmezinho de uma série de zumbi. Pra quem gosta de série de zumbi, para quem gosta de série de zumbi, é um prato cheio, tá? Os nobres ali que são injetados, o sangue azul, né, que se dizia que a nobreza tinha sangue azul, uma substância injeta, o cara morreu, injeta aquilo, ele revive, e aí ele tem que comer carne humana e tudo, né? Já é um spoilerzinho aqui. Mas é muita fantasia e filmezinho de zumbi com a Revolução Francesa como pano de fundo, tá? Não gostei, não curti. Tá? Agora Versalhes sim, então fica a dica aqui. Vamos falar um pouco da crise, né? Já falamos bastante. Agora, a crise é importante para compreender a Revolução. A gente já viu a sociedade como estava organizada, já viu de modo bem superficial aqui o sistema absolutista, os princípios que regem esse sistema e a crise. A crise do Estado francês ela começa bem antes da Revolução. Entre 1756 e 63, quando o Luís XVI nem era o rei, era o Luís XV, a França se meteu numa guerra contra a Inglaterra. Né? A França, representando alguns reinos, se envolveu numa guerra contra a Inglaterra, que representava outros reinos, né? Eram as principais potências ali. E eles disputaram territórios na Ásia e na América do Norte. A gente não pode esquecer que a América do Norte é uma colônia francesa, né? O Canadá, por exemplo, e é uma colônia inglesa. As 13 colônias da América do Norte, que vão dar origem aos Estados Unidos, são colônias inglesas. E eles entraram em confronto, a Inglaterra e a França, disputando territórios lá na Ásia, as Índias, né, que vai começar a dominação inglesa nas Índias. A Índia vai ser uma colônia inglesa até o século XX. E a disputa de territórios na América do Norte. Então, a Louisiana, que fica na região da Flórida, sul dos Estados Unidos, pertencia à França e aí acaba pertencendo ali à Inglaterra, uma parte à Espanha, tá? E a França, na realidade, vai perder a Guerra dos Sete Anos. E a gente sabe que uma guerra, ela tem um custo. Tá? Os Estados Unidos hoje, no mundo contemporâneo, ele só entra em guerra que dá lucro. Por isso que ele está preocupado em fazer guerra com quem tem petróleo, porque o petróleo é a matriz energética industrial. Então ele faz uma guerra num país que tem petróleo, ele vai se apropriar de uma maneira ou de outra daquele petróleo. Né? Podem ficar de olho. A maioria dos países que os Estados Unidos têm conflito de relações diplomáticas e até mesmo que fez guerra são países produtores de petróleo. Por quê? Senão a guerra dá prejuízo. Estou pegando os Estados Unidos, que é o país de ponta da questão das guerras. Né? Ele faz muito bem isso, ganha dinheiro através de guerra. A maior indústria de armas do mundo, arma bélica para guerra, é a indústria americana. Então essa indústria é desovada, tem que produzir mais, vai produzir mais, eu vou gerar emprego dentro do meu país. Então está gerando emprego, está desenvolvendo economia. Então eu me aproprio das riquezas naturais, no caso aqui o petróleo, eu gero emprego, eu desenvolvo a economia e o país perdedor tem que pagar
tem que pagar uma indenização para quem venceu. E muitas vezes, olha aqui a questão, muitas vezes o país vencedor da guerra vai ajudar a reconstruir o país que ele mesmo ajudou a destruir. E aí ele vai, não, agora vocês vão ter acesso a combustível, vou mandar aí a empresa Shell aí para você ter acesso a gasolina, né? Para movimentar, para ter acesso a diesel, para movimentar a indústria de vocês para reconstruir o país. Vou emprestar o dinheiro para vocês reconstruírem tudo que foi destruído, reconstruir ponte, malha de estradas. Então aí depois vocês vão ter que pagar isso aí com juros, tudo. Ah, mas a França não tinha essa ideia, né? E a Guerra dos Sete Anos vai dar um prejuízo enorme. Porque tu tem que manter soldado na linha de frente, tem que armar soldado, tem que dar roupa para soldado, uniforme para soldado, arma para soldado, vai gastar com munição, vai ter que mandar navio, vai ser afundados os navios, vai perder dinheiro porque tu teve que construir navio, a frota naval vai ser dilacerada. Então a França vai. E de onde é que sai esse dinheiro? Sai dos cofres do Estado. Então a guerra, dependendo das circunstâncias, não é um bom negócio. Para a França não foi um bom negócio. Além de tudo, a França perdeu, além de endividar o Estado por causa da guerra, perdeu territórios. E o território ele é fonte de riqueza. Ah, eu vou explorar mineração, vou encontrar prata, vou encontrar ouro, vou plantar algodão, que vai servir de matéria-prima para fazer tecido na minha indústria. Perdeu o território. Se perdeu o território, perdeu o acesso a essas riquezas naturais. Tá? E isso vai endividando o território francês. Né? E aí o que aconteceu? A França, para se vingar da Inglaterra, uma revanche, quando os Estados Unidos começam o movimento, 13 colônias inglesas se reúnem e começam um movimento para se tornar independente da Inglaterra e vão dar origem a um país chamado Estados Unidos, né, que a data símbolo da independência americana é 4 de julho de 1776, processo liderado por George Washington. Os franceses vão ajudar as 13 colônias, enviando tropas, enviando armas, enviando embarcações, e vão vencer a Inglaterra. Só que não vão ter lucro nenhum. Quer dizer, o Estado que já estava onerado pela guerra vai ter mais dívida ainda. Então, assim, ó, foram ajudar os Estados Unidos para quê? Só para se endividar mais. E aí a França não conseguia mais arcar com os compromissos que tinha e começou a contrair empréstimo, endividando ainda mais o Estado que se encontrava numa crise financeira. Porque nós teremos outras crises. A crise que vai desencadear a Revolução Francesa, ela é um conjunto de crises, né? A desgraça nunca vem sozinha. Então, o desequilíbrio que teve no Estado francês entre as receitas, aquilo que arrecada e aquilo que gasta, era muito alto. Por quê? Porque a França se meteu nessas aventuras aí. E o Luís XV, o governante francês, se meteu na Guerra dos Sete Anos, perdeu a guerra, e o Luís XVI, que é o rei da Revolução, ele vence lá, os Estados Unidos se torna independente, mas ele acaba contraindo dívida. Tá? O desequilíbrio entre as receitas e despesas foi aliado a uma administração ineficiente que provocou uma crise administrativa. Então não se tinha controle dos impostos que eram cobrados. Daqui a pouco lá o funcionário ia lá, cobrava imposto e dizia que o cara não pagou. E aí embolsava o dinheiro do imposto. Esse imposto não chegava lá no fim dele. E aí o camponês dizia que pagou, não recebia recibo, né? Era a palavra do funcionário contra o camponês. Tá? Nós temos altos salários aqui no exército, da nobreza. Nós temos aqui um gasto muito grande. Por quê? Porque a nobreza francesa estava acostumada com uma vida de luxo. Na Inglaterra, enquanto o burguês faz uma casa, bota uma porta, uma janela e tá bom aquilo ali, na França o nobre vai fazer um palácio e ele vai botar torneira de ouro, lustre de cristal, vai colocar pinturas, móveis de veludo, tudo feito do bom e do melhor. E muitas vezes vai pedir dinheiro emprestado para o Estado, não paga. Então nós temos aqui um descontrole total e uma crise administrativa muito grande. Né? Aí no ano de 1787, a França foi atingida por chuvas excessivas,
Muita chuva, isso aí prejudica a agricultura. No ano seguinte, muita seca, isso também prejudica a agricultura. Tempestade, né? Imagina se cai uma chuva de granizo, aí arrebenta com a plantação. E aí nós temos então a crise financeira, a crise administrativa e crise climática. Em 1789 houve um inverno rigoroso também, que arrebenta a plantação e também a criação de animais, né? De frio demais, os animais acabam morrendo, que comprometeu a safra e resultou em uma grave crise agrária. Então já estão vendo aqui as crises, o cenário. Às vésperas da Revolução, eu tirei essas informações desse livro aqui, tá? O Grande Medo, é um livro escrito em 1932. Georges Lefebvre, um grande historiador especialista em Revolução Francesa, que pesquisou nos documentos da Revolução. A Revolução Francesa produziu muito documento. E às vésperas da Revolução, o grande inimigo para a maior parte dos franceses era a fome, tá? Por causa dessas crises agrárias. Mas o Lefebvre vai apontar outros mecanismos que contribuíram para a fome. Por exemplo, olha o erro político do Estado. Em 1786, foi assinado um tratado de comércio com a Inglaterra, que era já um país que estava se desenvolvendo na Revolução Industrial. A gente fez uma conversa aqui sobre a Revolução Industrial. E esse acordo entre França e Inglaterra baixava consideravelmente as tarifas aduaneiras, né? As tarifas para entrar o produto no outro país lá, as fronteiras. Muitos países protegem seus mercados hoje. São medidas protecionistas. O que eu protejo? Se o Brasil produz laranja, eu não deixo ele vender laranja aqui. Tá, mas eu proíbo que ele venda laranja. Não proíbo que ele venda laranja. Eu boto uma medida protetiva que o produto importado vai ter um imposto muito alto e ele vai perder competitividade no mercado interno. Aí o preço vai ser muito alto. Eles vão comprar as laranjas que a gente planta aqui e vai gerar trabalho e renda para o meu país. São medidas protecionistas. E a França abriu as porteiras. Baixava consideravelmente as tarifas de importação sobre os produtos manufaturados, né, os produtos industrializados aqui já também, que a França importava. E se a Inglaterra é uma potência industrial, a Inglaterra vai largar uma enxurrada de produtos dentro da França. E isso vai gerar desenvolvimento da indústria inglesa e não vai desenvolver a indústria francesa e vai gerar desemprego dentro da França. Para vocês terem uma ideia, nas malharias francesas, né, a indústria têxtil, 7 das 8.000 vagas de emprego foram extintas, imagina. Tem um setor produtivo apenas, que tinha 8.000 postos de trabalho e acaba 7.000 postos, 7.000 pessoas desempregadas. Sem direito, sem seguro-desemprego, sem nada, sem expectativa de retornar ao mundo do trabalho. Assim ocorreu em todos os lugares. Aqui ele está falando de um lugarzinho só, em todos os lugares, para não mencionar outras indústrias. Então nós estamos tendo uma crise aqui de desemprego. O Edito de 1787, o documento ali, um decreto, né, havia desembaraçado o comércio de grãos de qualquer regulamentação. Os produtores que até então haviam sido sempre obrigados a levar os grãos para serem vendidos no mercado foram autorizados a vendê-los livremente para quem quisessem. A liberdade econômica aqui, né? E tanto fala, o mercado se autorregula, o mercado não se autorregula. A gente tem uma anarquia. E aí, assim, os produtores franceses tinham uma crise por um lado, diminuiu a produção, e aqueles que estavam produzindo, aqueles nobres que estavam produzindo suas companhias, uma grande safra de grãos, em vez de abastecer o mercado interno para controlar os preços internamente dentro da França, eles venderam para outros países. Então eles ficaram com muito dinheiro, só que não se tinha alimento para a população francesa. E o pouco alimento que tinha, como era pouco, é uma lei de oferta e de procura, fez com que subisse o preço. Então a população ganhava um dinheiro que não dava para comprar o pão, né? Comprava pão 2 dias e os outros 28 dias do mês. Como é que ia fazer? E o pão era a base da alimentação. Tá? Aqui estou falando do pão, mas outros alimentos também. Então teve aqui um processo de inflação. O dinheiro que num dia comprava 10 pães, no outro dia comprava 5. O dinheiro começou a perder poder aquisitivo. E aí tu gera um quadro de fome.
tá? E um quadro de desespero. As pessoas não têm expectativa de melhoria, ainda que muita gente tivesse uma vida de luxo e muita riqueza, mas a maioria da população passava por necessidade e fome. Cabe lembrar que não, isso aqui é importante, ó. Não é, tá, tem uma crise lá, mas não é por causa que tem uma crise que nós temos uma revolução, tá? Cabe lembrar que não acontece uma revolução cada vez que há uma crise. Então, a crise é um ponto que vai ajudar, que vai nos ajudar a entender a Revolução Francesa. Porque nós temos outros pontos que nós temos que amarrar com esse cenário de crise geral aqui. É preciso olhar para as cidades para perceber de onde parte a insatisfação. Paris é a terceira maior cidade do mundo no final do século XVIII, né? Está atrás apenas de Londres e de Pequim, na China. As ideias iluministas, que a gente já falou em outro momento, vão reunir os revoltosos do ponto de vista ideológico, da questão das liberdades. Tá? Então nós temos um cenário de crise, é um cenário, não está dando mais, mas nós temos novas ideias também que vão questionar a irracionalidade com que o Estado é administrado. Aí, tanto é que o Voltaire, que é um filósofo iluminista, ele vai questionar que história é essa de poder emana de Deus? E, aliás, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança ou foi o homem que fez Deus à sua imagem e semelhança? Tá? Então, eles vão questionar muitas questões em todos os planos do governo. E olha o que um líder revolucionário vai dizer. Uma nova distribuição de riqueza deve corresponder a uma nova distribuição de poder. Porque, ao mesmo tempo que a população está sofrendo com fome, com miséria, com a violência, a burguesia francesa está tendo muito poder econômico. E se eles têm o poder econômico, eles também querem participar do poder político. Então nós temos aqui já ideias diferentes. Nós temos os camponeses que querem resolver o problema da alimentação, da fome, que querem segurança para trabalhar, para criar os seus filhos, nós que querem melhoria das suas condições de vida, as questões mais básicas. Nós temos a burguesia, que é detentora do poder econômico, são mais ricos até que muitos nobres e querem participar da vida política. Nós temos a nobreza, que não quer mudança nenhuma, que quer continuar a coisa do jeito que está. Então nós temos aqui um barril de pólvora prestes a explodir. Tá? Nós temos um rei que precisa fazer algumas mudanças e está sendo pressionado por todos os setores. Então, assim, a escassez de alimentos e a situação de miséria dos camponeses, né? Camponeses, alguns operários nas cidades, provocavam repetidas revoltas populares. A revolta é uma coisa comum desde a Idade Média. Um grupo se organiza ali e faz uma revolta. Tanto é que quando vão informar o rei da queda da Bastilha ali, né? Nesse livro que a gente está vendo aqui, O Grande Medo, mostra como essa notícia da queda da Bastilha chegou rápido no interior da França. Tinha canais de comunicação muito eficientes, ali em questão de 2 dias já chegava a informação. O rei pergunta lá para os seus oficiais do exército, é uma revolta? Porque a revolta era comum acontecer. E aí os oficiais dizem, não é uma revolta, é uma revolução. Porque eles começam a perceber que a situação ela está saindo do controle. E não vai ser tão fácil de reprimir quanto uma revolta. Né? Porém, as revoltas não bastavam para impulsionar a revolução. A ideologia que uniu os revoltosos em torno de uma agenda política, social e econômica comum foi fornecida pelo iluminismo, que a gente já viu também algumas ideias. As ideias iluministas circulavam por meio de jornais, vai surgir muito jornal, e nós estamos num regime absolutista. Essas ideias eram censuradas, eram proibidas, então vai ter muito jornal clandestino, muito grupo se organizando clandestinamente para a circulação das informações. Né? Jornal, panfleto clandestino. Tá, mas aí o seguinte, a maioria da população era analfabeta, os camponeses eram analfabetos, mas aí a leitura é socializada. Um que sabe ler vai ler para 10, 20. Né? Claro que isso aí, às vezes, o cara vai ler e vai dar uma interpretação dele.
né? Vai botar mais lenha na fogueira, como vai acontecer no interior da França. O cara recebe uma notícia, vai ler aquilo ali e já conta de outra maneira, vai, sabe, vai estabelecer ali o medo. Né? Tanto é que o Lefebvre ali diz no livro, o grande medo é uma grande notícia falsa, de mitos, de boatos, de fofoca que foram surgindo e a população foi ficando preocupada e ia contando, compartilhando essas informações aí, e aí daqui a pouco não tinha mais nada a perder e atacaram os nobres e queimaram o castelo e fizeram e aconteceram, né? Essas ideias eram discutidas em lugares públicos, atingindo a população não alfabetizada, conforme eu falei. Tá, então assim, para nós encerrar aqui, já falamos bastante, mas esse assunto exige atenção, porque a gente não compreende só a Revolução Francesa, compreende o próprio mundo que a gente vive, né? A própria, assim, própria visão de esquerda, de direita, isso é uma ideia surgida com a Revolução Francesa, que nós vamos ver nas próximas conversas, né? Só que a população ela tem que estar esclarecida para saber o que, que é isso. Senão vira um grande besterol aí, né? Ah, tu é de esquerda, tu é de direita, e aí um ofende o outro e ninguém entende nada. Tá? Então essa ideia também é uma ideia que surgiu com a Revolução Francesa, nós vamos ver nas próximas conversas. Só retomando aqui o iluminismo, ó, ele tem algumas ideias gerais, tá? Claro que tem muita discordância entre os pensadores iluministas, nem todos vão concordar com tudo. É, mas de modo geral é um movimento anticlerical, é contra o clero, porque se é um movimento baseado na razão, eles vão dizer que a maioria da irracionalidade, da ignorância, das crendices é gerada pela religião, em especial a religião católica. Então vai ser um movimento contra a religião. A religião é fonte da ignorância, ela criou muita fantasia, certo? Então eles são anticlerical, eles vão combater muito a religião e que de certa forma está associada com a monarquia, com o Estado monárquico, né? Então aqui já o racionalismo, a razão, as coisas têm que ter uma causa, elas não acontecem por acaso. É assim porque é assim porque Deus quer, não. Tem que ter uma explicação e essa explicação, essa razão, ela tem que estar no campo político. A gente tem que saber por que, que as coisas acontecem assim politicamente. Tem lá porque roubaram. Que sim, roubaram. Quem que roubou? Como roubou? Sabe? Então tem que ter uma racionalidade. Tem que ter um motivo, tem que ter um porquê. A economia é a mesma coisa. O povo está passando fome. Mas por que está passando fome? Por que, que não plantaram? O que, que aconteceu? Então é o racionalismo. A razão vai guiar. E essa visão racionalista, ela cria uma visão otimista de mundo. Ó, o mundo de amanhã vai ser melhor do que o de hoje. Então aqui é o progresso, né? O progresso da ciência, do desenvolvimento, a ciência nos salva das epidemias, né? Olha, eles tinham varíola, estão curando a varíola na Inglaterra. Por quê? Porque é o progresso científico, progresso tecnológico, progresso econômico, progresso das relações sociais, progresso das leis, tá? Então são características. A democracia é outro princípio. A população tem que decidir aquilo que ela deseja. Ela tem direito a participar. E se a população é ignorante, ela não é esclarecida, é dever do Estado orientar, instruir, educar essa população. Então aqui começa a surgir a ideia também de um ensino universal, tá? Porque se a população vai participar da vida política, ela tem que ser minimamente alfabetizada e esclarecida. E esse vai ser o papel da escola: formar cidadãos para viver em sociedade e poderem participar da vida política. Tá? Então, ela, junto com a democracia, vai defender também as liberdades. Esse movimento vai ser, acima de tudo, anti-absolutista. Né? Não são contra a monarquia, mas o monarca não pode concentrar os poderes de modo absoluto, como era, por exemplo, na França, tá bom? Essas características aqui vão ser as principais ideias que vai movimentar a Revolução Francesa do ponto de vista ideológico. Isso aqui vai ser compartilhado com toda a população. E muitos membros do clero e até mesmo da nobreza vão seguir esses princípios aqui
Exatamente porque, olha, isso aqui vai nos propiciar uma vida melhor, tá? Então, aqui algumas ideias. E aí, nas próximas conversas, a gente vai falar, então, do início, do estopim da coisa ali, da convocação dos Estados Gerais. Mas essa já é uma outra conversa. Falamos bastante aqui, mas é necessário, e é necessário a gente ir com calma nesse assunto, não ter pressa, não ser afoito, não ser ansioso, exatamente porque nós temos muitos pontos para serem analisados. E vocês perceberam que eu fiz um ping-pong entre a Revolução Francesa e o mundo que ela criou, que é o mundo contemporâneo, né? E esse século XVIII é um século importante, é o século da independência dos Estados Unidos, que serviu de matriz para a independência de outras colônias no próprio Brasil. É o século da primeira Revolução Industrial, é o século da Revolução Francesa, é o século das ideias iluministas, é o século do fim do absolutismo. Então é muito importante, tudo isso vai dar origem ao mundo que a gente vive hoje. Deixo aqui um grande abraço um grande abraço do professor Carlos e bons estudos. Até a próxima!